boa tarde a toda a imprensa de Joinville. O Joinville Esporte Clube, ele agradece a vocês pela presença, porque hoje nós estamos apresentando os 9 diretores que vão fazer parte agora da diretoria. Eles já tomaram posse no cargo, exercendo as suas funções no clube, entendeu? Isso já na segunda-feira, nas semanas anteriores, eles já tomaram parte, já discutimos questões, e hoje, então, vai ser a apresentação para vocês. Nós temos, como diretor administrativo, o senhor Paulo Neumann. Ele, no momento, ele não está. Ele pede desculpas, que ele teve, devido à parte profissional dele, ele teve que se ausentar. Nós temos o senhor Fernando Ferreira Carvalho, que é diretor de patrimônio. Aqui à direita. Aliás, à esquerda. É que hoje em dia ninguém quer ser à direita, né? Ninguém quer ser da esquerda. Direita e esquerda, né? O senhor Wilson Martins, que seria o diretor de futebol, também à nossa esquerda. O senhor Augusto Valentim de Oliveira, mais conhecido por Lego, nosso diretor técnico. Tá? O senhor Charles Fischer será nosso diretor de comunicação, um colega de vocês, bem conhecido na imprensa. E, finalmente, o senhor Luiz Carlos Guedes, diretor de Relações Institucionais. É uma pessoa extremamente capacitada, foi uma das pessoas que levantaram a Tupi. A Tupi, quando, aos 15 anos atrás, esteve quase que em falência, ele foi uma das pessoas que nos ajudou a Tupi a se recuperar. E nós conseguimos, graças a Deus, nós conseguimos trazê-los para nós, para ajudar o Joinville nessa nova etapa. Tá? Cada um desses diretores agora vai pegar e vai fazer um resumo do que eles irão fazer. Começamos com o senhor Fernando Ferreira, que ele falará sobre a parte do patrimônio. Boa tarde. Aceitei o desafio de fazer parte da diretoria, assumi a pasta de diretor de patrimônio, com o intuito de ajudar o Joinville Esporte Clube nesse momento. Então, a parte de patrimônio é um desafio muito grande, a gente tem um grande trabalho pela frente, e já iniciamos aí no mês passado, e vamos dar sequência, tentar fazer um bom trabalho para que a gente possa voltar a ser grande novamente. O senhor Augusto Valentim de Oliveira Lego, por favor, diretor técnico. Boa tarde a todos e a todas, né? Tem uma senhorita ali. Para mim é uma honra. Estava como diretor comercial do Joinville e tive o convite para ser diretor técnico. Venho para agregar, ajudar bastante ao Joinville e dar o suporte técnico ao Wilson. O senhor Wilson Martins, diretor de futebol. Boa tarde a todos e a jovem também ali, né, jovem? Eu acho que a maioria das pessoas já me conhecem. Eu aceitei o desafio de vir para a diretoria, porque eu sou daqueles também que sempre achou que podia fazer alguma coisa além do que sempre foi feito, principalmente nesse momento da dificuldade. E um pouco de treinador todo mundo tem, todo mundo que gosta de futebol
tem no sangue, acha que seria um excelente treinador de futebol. Ser um diretor de futebol já é um pouco mais complicado, porque tem que conhecer um pouco do mercado, conhecer um pouco de jogo também, e também entender a situação e o momento do clube. E eu, há um tempo atrás, escutei uma frase que me marcou na minha vida, que é na adversidade que surge a oportunidade para a vida da gente. Eu quero acreditar que seja uma oportunidade para mim aprender e para mim poder realmente buscar algo diferente para nós dentro do futebol, porque eu sempre fui um que cobrou isso, que a única coisa que o Joinville tem para o nosso cliente, que é o torcedor, é o futebol. Então a gente aceitou o desafio para tentar buscar fórmulas, mesmo nesse momento de dificuldade, de agregar tanto dentro de campo quanto fora do campo. A gente vai contar muito, eu sei que eu vou ser uma das pessoas aí que mais vai ser lembrado por todos, então gostaria de falar para vocês que eu estou preparado para isso. Toda a crítica, eu vivi isso como empresário também, e graças a Deus, hoje eu vivo um momento muito legal dentro da linha da minha empresa. Então, é um tempo que eu vou ter que tirar e um tempo para aprender, mas estou à disposição aí para a gente conversar e aprender também e ser inteligente com todo mundo aí, tá bom? O senhor Charles Fischer, diretor de comunicação. Boa tarde a todos. Primeiro, é meio estranho estar desse lado de cá, né? Muito tempo, sempre ali do lado de vocês. Aliás, eu não vou deixar de estar ali do lado de vocês, porque o trabalho da comunicação, nesse momento, perguntaram para mim, esses tempos aí, Charles, o que você vai fazer lá no JEC agora? Tu não precisa disso. Aí eu respondi, quando é que eu vou ajudar o JEC? A hora que o JEC estiver na Série A de novo, o JEC estiver bem. Eu acho que esse é o momento que o Joinville está precisando melhorar a sua comunicação, não só levar para vocês, facilitar o trabalho da imprensa, que esse é o trabalho da comunicação, e não só preparar um release, mas também preparar o conteúdo e tentar melhorar a imagem do clube. Essa é a função que a gente vai exercer aqui ao lado do Júlio e de outros companheiros junto ao Joinville Esporte Clube, mas é tentar levar o nosso torcedor que está aí também a comunicação até ele, para que ele retorne para o Joinville Esporte Clube. Nós precisamos nesse momento de muita dificuldade, Joinville passa por muita dificuldade. Daqui a pouco as pessoas vão passar aqui alguns números e algumas palavras para vocês, mas esse é o momento que eu quero transmitir, principalmente para você que é torcedor do Joinville Esporte Clube, que está acompanhando ao vivo na página do JEC, que é um momento que a gente precisa do apoio não só da imprensa que está aqui, que são os nossos companheiros, mas principalmente de você, torcedor, que é apaixonado pelo JEC, que estava aqui nessas arquibancadas quando a gente venceu a Ponte Preta, quando a gente ganhou, chegamos perto do acesso, de tantas alegrias aqui nessa arena. Você, torcedor, que foi lá também quando a gente conquistou o título, ou para quem estava com a gente lá naquele dia inesquecível quando subimos para a Série A. Então são tantos momentos que a gente passou, e esse é o momento de você voltar para o Joinville Esporte Clube, porque esse é o momento que o JEC precisa muito da sua torcida, e de alguma forma esse é o trabalho que a gente tem que fazer aqui para levar até você essa comunicação, e que o JEC precisa muito da sua torcida, e não só da torcida, de toda a comunidade e de todos vocês. E é esse trabalho que eu quero fazer aqui, principalmente facilitar o trabalho da imprensa, que nesse momento a gente está com pouco futebol e a gente vai tentar colaborar com vocês. Contem comigo para o que der e vier, e vamos juntos com o JEC, sempre. Finalmente, o senhor Luiz Carlos Guedes seria o diretor de Relações Institucionais. Bom, boa tarde, aqueles que eu não cumprimentei, todos, e a nossa representante feminina. Eu tenho que contar um pouquinho de história, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Porque muitos me perguntaram isso, têm me perguntado. Eu tive um outro convite antes do seu Adelir, quando ele era presidente, ele pediu a minha ajuda. Eu, na época, também tomei conhecimento da situação, e era difícil também, mas naquele momento eu não
pude ajudar o Adelir, foi uma pena, fiquei muito chateado de não poder, porque minhas atribuições na Tupi, na vice-presidência da Tupi, tomavam muito tempo da minha vida e eu não pude me dedicar ao GEC naquele momento. Quando agora eu fui novamente convidado, e estou numa fase da minha vida de transição, né, continuo na Tupi como consultor, tenho minhas atividades, mas já não tenho mais funções corporativas, não tenho mais que viajar tanto como eu fazia em outros tempos. E fui convidado a participar, fui convidado pelo Bublitz, tivemos um almoço e vim em uma das reuniões com o presidente Wilfred e tomei conhecimento da situação e vi como a situação era delicada. Eu sentia assim, uma impossibilidade de dizer não, né, a uma solicitação dessa, porque vocês sabem muito melhor do que eu o que representa o GEC, o Joinville Esporte Clube, para essa cidade. Ele é um símbolo da cidade, faz parte do dia a dia da maior parte da população, da maior cidade do estado, uma cidade que vive futebol, né? Vocês sabem muito bem, e o GEC não estando bem é ruim para todos, né? Para vocês que são da imprensa esportiva, sem dúvida, e para aqueles que são os torcedores amantes do futebol, que não veem um time de qualidade, não conseguem assistir bons jogos, enfim. Nós precisamos resgatar, a palavra de resgate é uma palavra importante nesse momento, e quando eu tomei contato com essa diretoria e vi os propósitos, né, que eles tinham, um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, um trabalho de pessoas que têm assim como principal objetivo, um objetivo comum, de levantar, de trazer o Joinville para os seus melhores dias, eu concordei em participar. No início eu falei para o presidente Wilfred que eu não queria nenhum cargo, eu queria estar participando, eu queria só fazer parte do grupo e trazer a minha experiência profissional de 44 anos, né, na indústria, trazer para cá, porque eu acho que o futebol é um negócio, é um grande negócio, funciona como uma indústria e tem que ser tratado profissionalmente como um grande negócio que ele é. E essa pode ser a minha contribuição. Eu estou como um diretor de relações institucionais, que significa a interface com todas as categorias que são interessadas no Joinville Esporte Clube. Eu não vou falar, tem uma palavra em inglês nas corporações que falam o que significa isso. Bom, eu chamo stakeholders, né, que é a palavra que é usada no mercado, que é o relacionamento com todos os interessados, e aqui os interessados são os sócios, torcedores, a imprensa esportiva, o próprio município, o governo municipal, estadual, que nós representamos o estado de Santa Catarina, e também com as empresas que gravitam em torno do esporte e que têm um grande interesse no sucesso do Joinville Esporte Clube. Então, meu papel vai ser de tentar melhorar esse relacionamento. Não é que esteja ruim, eu não quero colocar não quero usar palavras ruins, não quero olhar para o passado, eu quero olhar para frente, e nós temos que melhorar o nosso relacionamento com todos, né? O que eu tenho mais ouvido aqui são problemas, e acho que problemas a gente tem que deixar de lado, nós temos que construir, e esse vai ser o meu papel, ajudar essa diretoria muito competente, muito dedicada a atingir o seu objetivo, que é o resgate do Joinville Esporte Clube. Bom, agora eu vou passar o microfone por ordem aqui e abrindo as perguntas, então, da imprensa aí. Vocês podem direcionar primeiro ao presidente ou já aos diretores aí para cada um falar da sua pasta. Bom, minha primeira pergunta vai para o Lego. Queria entender melhor como é que vai funcionar essa tua parceria com o Wilson. O que vai ficar sob sua responsabilidade, o que vai ficar sobre a dele, como vai funcionar exatamente esse seu trabalho em conjunto com o Wilson? Então, para vocês todos entenderem a nossa função aqui, eu com o Wilson, a gente está trabalhando muito em sincronia. Tudo que a gente for fazer vai ser decidido aqui perante a diretoria, vai ser tudo passado, para a gente não
cometer os erros no passado que a gente cometeu em contratar jogadores que não se deram bem aqui no Joinville. A gente vai procurar auxiliar da melhor maneira e entender um pouco de futebol. Para o presidente em exercício, Marco Paulo Cunha. Joinville vive um processo, como outrora, de fazer o seu resgate na essência da palavra, em todas as esferas, em todos os sentidos, em todos os segmentos da sociedade, mas fundamentalmente da instituição. E na última vez em que o presidente licenciado Vif Saps esteve aqui ao seu lado, o senhor hipotecou total apoio às iniciativas e às ideias, os projetos e os planejamentos dele, que ele anunciou naquela oportunidade. E aí, quando se fala em resgate, se fala em resgatar também aquilo que se promete, que é a chamada credibilidade. O senhor vai hipotecar total apoio ao que ele falou naquela época e que o senhor comungou da ideia de que nesse novo refazer de Joinville, a começar com o produto que é o time de futebol, dar efetivamente a base, os 100% da base para disputar essa competição a partir de setembro ou não? 100% não. Nós vamos, a base vai ser, quer dizer, a base não, é o que nós temos, porque nós temos bastante jogadores que já estão profissionalizados e coisa. Nós vamos jogar com o que nós temos, que eu acredito que seja o melhor que nós temos. Estamos em contato também com o treinador, e ele que vai definir o que nós precisamos. Mas, de princípio, é o que nós temos, que seria, vamos dizer, que vocês chamam de base. Esse é o principal, entendeu? Porque nós também vamos querer disputar essa copinha. Nós não viemos aqui para pegar e simplesmente participar. Nós precisamos disputar, entendeu? Porque se nós só pegarmos e participarmos, daqui a um pouquinho vocês não vão achar direito. Vocês vão achar que nós estamos, que o futebol é o nosso principal produto. Vocês vão achar que nós também não, como se diz assim, nós estamos jogando fora o nosso produto. Isso não quer dizer, nós não vamos pegar e fazer loucuras, nós não vamos pegar e investir como aconteceu nos anos passados, isso nós não vamos fazer. Nós vamos pegar e participar com o que nós temos e algumas coisas que a gente puder trazer, mas o máximo é custo zero. Entendeu? Minha pergunta vai para o Wilson Martins. Eu queria saber de você qual que deve ser a postura do Joinville nessas próximas semanas, até a disputa da Copa Santa Catarina. O presidente já acenou para a possibilidade do Pedro Medeiros continuar para a Copinha. Queria saber se isso se mantém e também sobre a contratação de um gerente de futebol, como é que está esse processo. E uma terceira pergunta, se possível, para trazer também para você comentar, é sobre exatamente qual deve ser o seu papel nesse momento que será de poucas contratações. O que vai fazer um diretor de futebol com pouco dinheiro e também contratando poucos jogadores? Eu acho legal. Ian, primeiro assim, nós temos jogador de futebol, tá? A partir do momento que tu contrata alguém, tu assina um contrato, lá no contrato dele, ele é um jogador de futebol, ele é um atleta. E nós temos 26 atletas que têm contrato com o Joinville Esporte Clube e que estão preparados para jogar futebol. Eles são preparados, Joinville gastou valores para que eles fossem preparados para uma hora eles serem aproveitados. Isso, há muito tempo, isso vem sendo cobrado como postura do Joinville. Quis Deus que fosse esse momento, né, Ian? E eu estar à frente do futebol. Eu conheço um pouco de futebol, mas eu conheço bastante de pessoas. O Bublis tem falado muito sobre isso.
Nós não temos que resgatar só o Joinville, nós temos que resgatar as pessoas, os valores que as pessoas, todo mundo que está lá dentro do Joinville hoje, tem sentimento, tem família, e nós vamos tentar buscar isso dentro de cada um deles. Isso dentro do vestiário, se vai ser lá no CT, se vai ser conversando individual com o atleta, entendendo, e isso é uma coisa que eu acho que é de muita valia, é tu ir buscar e tu dar valor para quem tem. Muitas vezes a gente não sabe o tamanho do valor que nós temos lá na base, porque a base, o pessoal fala muito da base, hoje o clube que mais se fala em base é o São Paulo, lá que São Paulo é formador, vende um monte de atletas, faz algumas até coisas que depois se arrepende, algumas negociações, eles tiveram um problema agora com o Militão há pouco tempo até. Então assim, gente, ó, Ian, Joinville tem valores, nós vamos medir esses valores, vamos entender como que isso é dentro de campo, porque um time de futebol tem que ser feito dentro de campo. E nisso o Pedrinho, que como ele está nesse momento como treinador da base, ele convive com essas pessoas, quem vai poder dar o respaldo para nós como time, como equipe, vai ser ele. Então o presidente está conversando com ele, eu devo participar aí de uma reunião junto, também quero entender a maneira que ele vai jogar, isso é uma coisa que a gente vai entender bem de perto, mas é mais ou menos por aí. O gerente de futebol, é lógico que é uma função que carece, mas o momento financeiro nosso não é para isso. Boa tarde para todos. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente interino Marco Polo. Qual o planejamento financeiro para o Joinville até o final da temporada? Porque a gente sabe, e no portal da transparência mostra que alguns dos valores de receitas foram antecipadas, mas as despesas elas continuam. Então, mesmo com esse valor proposto por vocês de folha para a disputa da Copa Santa Catarina, tem todo um aparato por trás da manutenção do clube como um todo. Eu queria que vocês explanassem para a gente qual a previsão orçamentária para vocês, porque no ano passado, logo após a disputa da Copa Santa Catarina, vários diretores que hoje não estão no clube falaram que a Copinha tinha sido deficitária para o Joinville e que o JEC tinha perdido R$1 milhão. Então, seria legal se a gente pudesse planar agora para saber qual a previsão orçamentária do clube e como que o JEC vai participando disso. Essa questão financeira, ela, por enquanto, nós estamos planejando ainda. Nós não podemos pegar e dizer para vocês, é assim. Por quê? Porque ela é muito delicada. Então, nós temos que pegar, primeiro, nós estamos vendo o que nós queremos e o que nós podemos. Porque, inclusive, nisso daqui, nós vamos precisar da participação de toda a sociedade joinvilense para nós podermos pegar e resgatar o JEC. Nós estamos numa fase muito difícil. Isso que você falou é verdade. Não é? O déficit, hoje em dia nós temos um déficit de coisas, nós temos que pegar e retirar isso daí. Para isso nós precisamos replanejar. Para isso nós estamos pegando e fazendo reuniões para pegar e tentar chegar a uma coisa em que a nossa despesa seja menor do que a nossa arrecadação. Não está fácil, mas nós vamos conseguir. Não tem números até agora? Não. Não posso pegar e te falar nada, porque isso conforme eu peguei a coisa semana passada. Nós estávamos tentando fazer o planejamento e estamos. E isso aos poucos vai sendo feito. Não é de um dia para o outro que nós vamos conseguir. Nós estamos matando a cada um dragão por dia. Boa tarde. Eu acho que deve ser o presidente, acho que se algum dos diretores novos puderem também ajudar na resposta, seria interessante. O Joinville Esporte Clube, pós o Valdomiro Schistler, né, ele não conseguiu criar uma filosofia de gestão. A gente vê os clubes tendo momentos difíceis, ruins e tal, mas o Joinville é sempre topo, fundo do poço. Topo, fundo do poço.
Nessa nova diretoria, né, novo grupo de pessoas, se trabalha a filosofia para criar, de repente, uma governança no clube, para que ela seja perene, para que o clube tenha fases ruins, de boas e tal, mas que não seja tão alto do gráfico e baixo do gráfico? O presidente vai responder e o Guedes também, mas existe um planejamento estratégico já sendo elaborado pelo clube desde o ano passado. Se eu não me engano, foram mais de 10 reuniões, né, públicas, durante vários meses, que foram realizados lá na Unisociesc, por toda a diretoria do Joinville Esporte Clube, com a participação de algumas pessoas muito importantes no nosso meio, né? Pessoas que têm experiência, principalmente em grandes empresas. Esse planejamento está sendo finalizado e agora vai ser junto com o Conselho, porque amanhã ou depois, e é evidente que todos que estamos aqui vamos sair, os próximos que vierem vão ter que seguir um planejamento devidamente que estará lá no Estatuto. Esta é a ideia, para que não chegue um trabalho aqui hoje, aí se recomece outro e acabam criando todos os problemas que nós temos hoje, justamente por essa questão de falta de planejamento, né, Guedes? Por favor. Essa pergunta é excelente, eu acho que ela é essencial, né, para se poder olhar para o futuro do clube. Nós temos ações imediatas e curtíssimo prazo, que apagar incêndio, o incêndio está aí, nós temos que apagar, mas não pode todo mundo estar olhando só para o incêndio. Então, tem ações de médio e de longo prazo que estão sendo planejadas e o clube está carecendo, no meu ponto de vista, estou há pouco tempo, mas de políticas, de definições mesmo estratégicas, o que nós queremos ser, como nós vamos chegar até lá, e isso tem que ser construído. Nós temos uma deficiência muito grande de estrutura, de como fazer as coisas, precisamos de muita ajuda da cidade, muita ajuda das empresas que tenham competência nessas áreas. Eu vou procurar buscá-los, conversar com todos eles para tentar trazer esse pessoal ao clube. Hoje, quando se fala numa era de tecnologia, de digitalização, de alta tecnologia, nós estamos falando aqui, quando você olha, tem planilhas, o pessoal está fazendo tudo em planilha, cada um com o seu notebook, não temos um sistema, não temos nada. Você buscar informação é uma coisa difícil, sai uma diretoria, não deixa nada, tem que começar tudo de novo. Então, eu acho que essa é a questão essencial, que essa diretoria tem competência para fazer, é de estruturar o clube para que ele seja forte, para que ele seja moderno ali na frente, trazer essas tecnologias para dentro do Joinville. Vamos resolver esse problema de curto prazo, isso tem que resolver e vamos resolver, mas temos que olhar para o futuro, né? E olhar para o futuro, para o Joinville ser aquele clube que nós queremos que ele seja, um grande campeão, e ele vai ser, com certeza vai ser. Boa tarde a todos. Acho que a minha pergunta pode ser também para o presidente, mas também a quem interessar, a quem, né, pode responder. Recentemente foi apresentada uma proposta sobre a possibilidade de terceirização do futebol profissional. E a minha questão, a gente está falando bastante de estruturação aqui, mas acho que para ficar claro, assim, né, se há alguma novidade nessa ideia de terceirizar o futebol profissional, se a proposta já foi analisada, né, pelo Conselho Deliberativo, e se é algo que vocês pretendem, enfim, levar adiante. Né? Seguinte, para você pegar e terceirizar, você precisa então, o clube ele precisa estar organizado. Nós hoje, não estamos devidamente organizados, nós precisamos replanejar o clube para poder pegar e saber o que nós queremos nessa terceirização. O fato de terceirizar, você pode pegar e fazer uma boa terceirização ou uma péssima terceirização. Como já aconteceu, por exemplo, o Figueirense ele terceirizou e não se deu bem. Entendeu? Teve outros clubes que conseguiram pegar e fazer uma terceirização e deu certo. Entendeu? Então, nós antes de pegar e fazer isso daí, nós temos que pegar e nós mesmos, dentro do clube, saber o que nós queremos. Então, para isso, nós precisamos nos replanejar. Você quer dizer alguma coisa? Não, ligar o microfone.
Aí, língua para cima. Quando falar terceirização, assim, primeiro, nesse tempo que eu estou aqui, eu não ouvi nada, nós temos nenhuma conversa sobre terceirização, esse assunto não está em pauta aqui, a gente ouve mais isso na cidade do que na diretoria, então não... O presidente anunciou nessa bancada aí que iria terceirizar o futebol profissional. Sim. Então, ele anunciou, mas nas reuniões que eu participei de diretoria, isso nunca esteve na pauta, né? Então, eu duvido que esses diretores novos tenham algum conhecimento de algum projeto, porque esse projeto não existe, né? Por enquanto, ele não existe. Pode ser que venha a ser discutido nas próximas reuniões, mas ele não está em pauta, né? Mas eu acho que o Marco Polo tocou num assunto aqui que é extremamente importante, que é da profissionalização do clube. O clube tem que se profissionalizar, tem que estar preparado para qualquer passo que ele der adiante, né? Tomar qualquer decisão drástica como essa, né? Uma decisão de ruptura mesmo, que é uma decisão como essa, ela seria inconsequente, porque nós não estamos preparados para isso, o clube não está preparado para isso. Então, eu acho que, antes de mais nada, nós temos que consolidar todas essas informações do clube. A gente tem sido carente, fizeram algumas perguntas que nós não temos resposta para dar no momento. Isso precisa ser estruturado e, a partir daí, tomar a decisão do que nós podemos fazer, do que é preciso ser feito e o que é o melhor para o Joinville Esporte Clube que venha a ser feito, né? Mas esse tema que ele esteve em pauta em um outro momento, mas nesse momento eu não vejo a diretoria discutindo esse assunto, não. Realmente, Focílio, o Wilfred falou sobre isso, né, sobre a terceirização. Eu tenho empresa e muitas vezes tudo que se acha para resolver no momento é terceirizar. Isso é normal. Se eu tiver um problema lá com o costureiro e eu puder terceirizar, eu vou lá e terceirizo. Então, talvez naquele momento era o que ele tinha e alguém deve ter conversado alguma coisa com ele e ele acabou externando isso até para dar um fôlego para o clube. Não foi um momento assim, não foi uma decisão que já tinha sido conversada ou tomada. Eu conversei muito com um rapaz que hoje é presidente do clube, que é o Luiz do Tubarão, sobre a terceirização. Quem vem comprar ou fazer negócio vem para ganhar dinheiro, gente. Vem para tirar alguma coisa. Então, esse momento não é um momento nosso de vender alguma coisa. Eu acho que esse momento nós vamos aproveitar para colocar os nossos meninos na vitrine aí, e aí nós vamos ter alguma coisa para vender, alguma coisa para chamar a atenção aí do mercado. O principal objetivo dessa diretoria que chegou agora, com os novos, por isso que o Guedes, inclusive, estava na Alemanha quando o presidente falou sobre esse assunto. No momento, o Joinville Esporte Clube precisa resgatar a sua imagem. E o resgate dessa imagem do Joinville Esporte Clube começa dentro de casa, entendeu? Hoje essa diretoria aqui está preocupada em colocar em dia, ou pelo menos conseguir honrar uma folha salarial. Então nós temos que ser humildes perante a sociedade, a imprensa, a torcida. O Joinville primeiro precisa arrumar a sua casa, de dentro para fora, para depois pensar em algo maior, entendeu? Um passo de cada vez. Por isso eu acho, né, presidente, que esse é o caminho que o Joinville está seguindo, trabalhar com o que tem aqui, e a terceirização talvez futuramente, mas eu acho que nessa gestão ela não deva acontecer. Presidente Marco Polo, tem se falado sobre matar um dragão por dia, foi a expressão que o senhor utilizou. A gente sabe dos salários atrasados mencionados aí pela bancada, e eu queria saber qual tem sido exatamente as ações da diretoria para matar esse dragão por dia.
Quais são os recursos que vocês estão pensando para conseguir colocar a folha em dia, novos patrocinadores, um possível empréstimo, enfim, o que está sendo feito para vocês colocarem a folha dos funcionários em dia? Nós estamos indo atrás de recursos. Nós estamos indo atrás de recursos, falando com diversas pessoas e coisas, porque hoje o Joinville é deficitário, entendeu? Nós precisamos, primeiro nós precisamos pegar, isso que eu falei, nós precisamos colocar a casa em ordem. Nós primeiro precisamos pegar e fazer com que a despesa seja menor do que a receita, para a gente assim poder pegar e colocar, fazer com que a gente deixe de ter déficit. E para isso são diversas coisas que estão sendo planejadas, não podemos pegar e chegar e dizer assim para vocês, nós vamos fazer isso agora, vamos fazer aquilo agora, porque não tem, entendeu? Isso ao longo do tempo. Aquilo que o Guedes falou, por favor, ele pode pegar, talvez ele até possa explicar melhor como que nós vamos fazer, porque ele é mais experiente do que nós. Ele vai pegar e dar uma boa... Não, todo mundo aqui é experiente, pô. Você tem mais experiência do que eu, pô. Eu tenho cara de velho, mas não sou tão velho assim, não, pô. Não, olha, eu acho que essa pergunta é boa, tem um outro Guedes lá é bom, aquele é bom, né? Esse aqui... essa pergunta é excelente, porque como é que está planejando o futuro? Se nós temos um déficit, temos um problema financeiro... E isso você tem dois vetores aí, uma é da despesa e outra é da receita, tá certo? Então, você conseguir receita, num momento como esse, é muito difícil. E o que tem acontecido é exatamente o contrário. O número de sócios tem diminuído, né, o apoio tem diminuído, né, dos associados. Alguns dos patrocinadores têm discutido, né, se continuam ou não continuam, quando é exatamente o contrário. Esse é o momento de todo mundo estar junto e todo mundo ajudar. Pô. E é isso que a cidade tem que entender, é isso que a comunidade do Joinville Esporte Clube tem que entender. Né? Que se não ajudar agora, não vai ter como ajudar depois. É tão simples quanto isso. Nós temos que ser humildes e pedir ajuda. Nós temos que pedir ajuda. E aí, aqueles que estiverem assistindo, que estavam pensando, agora não tem jogo, eu não vou ser mais sócio, é o contrário. É o contrário. Agora é que o Joinville precisa dos associados, agora é que o Joinville precisa dos patrocinadores. Eu vou fazer estou organizando aí uma rodada aí pela cidade, nas empresas do meu relacionamento, outras que não são, mas que eu vou conversar com eles e vou pedir ajuda. A questão é, existe nesse momento uma necessidade muito grande do Joinville Esporte Clube, mas essa marca é tão forte que qualquer outra marca que estiver junto também vai se beneficiar disso. Esse é um jogo ganha-ganha. Só que as pessoas, quando veem que está num campeonato de menor qualidade e querem desistir, isso é um sinal de falta de apoio ao clube. Eu quero entender, e a gente quer entender se era falta de confiança na gestão. A gente tem que estar agora botando a cara e pedir ajuda, e pedir um voto de confiança, que nós precisamos da ajuda de todos esse tem que ser um projeto da cidade de Joinville, de todos os torcedores de Joinville. Se não for assim, se não for entendido assim, pessoal, não tem saída. Nós vamos estar aqui em várias e várias outras reuniões falando a mesma coisa. Tá? E a situação de ver funcionários aqui com o salário atrasado é inadmissível. É inadmissível. Tá? Então, vamos todos, nós temos que dar as mãos aí, todo mundo se abraçar e ir junto para o mesmo objetivo, que é tornar o Joinville um clube autossuficiente, um clube grande, um clube que vai investir no futebol, um clube que vai dar muita alegria para essa cidade. Agora, não vai acontecer se nós não estivermos unidos, não estivermos juntos nessa empreitada. O presidente, mas fica à vontade se tiver alguém mais capacitado para nos responder. Na última reunião que o senhor esteve presente, foi feita duas referências à terceirização e a captação de recursos através de um novo CNPJ.
O Joinville teria dito pelo ex-contador, ex-diretor administrativo, ex-financeiro e atual presidente licenciado, que o Joinville teria um CNPJ da Toca do Coelho, uma para a base, né, a outra do futsal, que tem uma vida independente, uma proativa e iria criar mais um CNPJ para essa chamada captação de recursos. Esse o conselho, os senhores novos diretores, estão com um planejamento de colocar dentro dessa linha de planejamento estratégico para recomeçar do zero? Pode ser. Não digo que seja, que nós vamos fazer, não digo que nós não vamos fazer. Primeiro nós temos que verificar o que nós devemos fazer, aquilo que eu falei. Nós temos que pegar e replanejar o clube. Entendeu? Nós estamos pegando, reformulando tudo. Porque nós queremos pegar e dar credibilidade para esse clube. O que até agora, nós, infelizmente, nós perdemos. Então, nós precisamos, outra vez, resgatar a credibilidade. Entendeu? E para isso nós precisamos... É muita luta, é dia a dia. É matar um dragão todo dia. Não pensem, vocês não sabem o que nós estamos passando. Entendeu? Mas nós temos certeza que nós vamos vencer. Agora, nós precisamos da ajuda de vocês. Porque vocês também... o Joinville também é um negócio que dá o salário de vocês. É o que dá... se não fosse o Joinville, vocês teriam que pegar e fazer uma outra coisa. Vocês teriam que pegar e ir atrás de um outro... como é que eu digo assim? Uma outra função. Não digo que não teriam um outro clube. Vocês teriam um outro clube. Mas... só que seria mais difícil. Hoje nós temos o JEC, entendeu? E o JEC está entre as quatro coisas mais importantes de Joinville, entre as corporações mais importantes. O JEC está entre as quatro. Nós não podemos pegar e jogar esse clube fora. Prefeitura, o Bolshoi e o São José. Vocês podem ver, isso já saiu. O Corpo de Bombeiros, entendeu? Mas vamos dizer assim, então vocês... Olha só, isso é nosso. Entendeu? Isso é nosso, não é uma coisa que nós criamos. O Joinville é produto de dois clubes. Dois clubes que praticamente não se davam, a rivalidade era enorme. Foi a primeira vez de um clube conseguiu pegar e unir dois clubes rivais e dá certo. Vocês têm ideia disso? Foi a primeira vez. Quer dizer, esse é um clube que ele merece estar lá em cima. Tá? Hoje nós estamos lá embaixo, nós estamos fazendo de tudo para reerguê-lo. Viu, Faucílio, esse discurso, né, a gente falou até agora que a gente a maior parte da nossa conversa foi sobre problemas, né? A gente falou muito de problemas e é o que o clube está vivendo hoje, né? E eu, até numa reunião da diretoria, eu conversei que lá na Tupi, quando tinha reunião lá com os meus diretores lá, e todo mundo só vinha com problema, eu falei, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje, todo mundo aqui tem que começar a reunião falando de uma notícia boa. Cada um de vocês vai trazer uma notícia boa. Nós temos que criar uma pauta positiva, uma coisa que levante o astral das pessoas, porque a gente só traz problema, e não tem só problema, tem coisa boa também sendo feita, né? Tem coisas boas acontecendo. E a gente acaba massacrando na notícia ruim. E isso é ruim para a entidade, né, para o Joinville Esporte Clube, é muito ruim, porque o que conversa, o que a gente ouve aí pela cidade, são só coisas ruins, né? Então, eu não estou dizendo que vocês são responsáveis por isso, mas vocês são muito importantes nessa missão.
de nós. Não estamos querendo que vocês omitam coisas ou deixem ou criem coisas positivas onde não existe. Mas nós, a diretoria, nós temos que estar oferecendo, e o Charles vai começar a fazer isso com muito mais dinâmica, está oferecendo para vocês um material que tenha também um viés positivo, que a gente consiga trazer Joinville de volta, né, para a comunidade joinvilense, amante do futebol, traga de volta para apoiar o nosso clube. Se nós não fizermos isso e continuarmos nesse processo de só notícia ruim, só coisa ruim, o Joinville está quebrado, o Joinville não existe mais, criar chacota sobre o clube, é ruim para todos nós. E nós vamos matar o clube desse jeito, né? Então, eu acho que nós temos que criar um ambiente positivo, nós temos que criar nos apoiarmos aonde é possível de coisas boas, para podermos levantar e trazer esse clube de volta. Nós temos, olha, qual é o clube que está conseguindo colocar tantos jogadores de base em clubes grandes no Brasil como nós estamos conseguindo? Eu vi uma notícia, o Gabriel... Eu sou corintiano, como muita gente aqui sabe, né? Ninguém sabe, né? E eu estou lá, de vez em quando, olhando lá um site, o Meu Timão. E ontem tinha uma matéria do Fronze. Estava lá, né? Estava lá um post dizendo assim: será que o Joinville Esporte Clube é o novo Bragantino do Corinthians? Né? Porque o Corinthians tinha uma aliança com o Bragantino, e falando bem, e todo mundo falando bem do Joinville, lá no site do Corinthians, elogiando o Janderson, elogiando o Madison, elogiando os jogadores que estão lá, e levando mais um agora, o Antony, que o Gabriel noticiou, e aquela matéria do Gabriel virou uma matéria lá do site, o maior site de um clube do Brasil, e estava a matéria dele lá. Tá? Então é uma boa notícia, menos para ele, menos para o Gabriel, mas são notícias boas, isso é notícia boa, né? Isso mostra que a base está fazendo um bom trabalho, que nós estamos formando bons jogadores, a captação está sendo boa, e por isso que quando nós falamos que vamos disputar uma Copa com jogadores profissionais com idade baixa, não significa que o time vai ser ruim, não significa isso, porque nós temos jogadores de qualidade. Então, nós temos um bom trabalho sendo feito nas categorias inferiores. Então, essa é uma notícia boa. Eu acho que é uma notícia muito boa, porque poucos clubes do Brasil conseguem colocar tantos jogadores num clube como o Corinthians, como o Joinville conseguiu. Isso é uma demonstração de competência. No período de um ano, Guedes, mais de 2,5 milhões de reais foram negociados pelo Joinville nessas transações com o Corinthians. Aqui no estado ninguém conseguiu fazer isso nesse período de um ano, e eu acho que isso tem que acontecer mesmo, mas tem que vir do clube para fora. Muitas coisas não saem do clube, muitos do trabalho de cada um de vocês diretores, que a gente sabe que é um trabalho incansável, do pessoal que deixa a família e tudo mais, só que muitas coisas não saem. O clube precisa se autopromover um pouquinho mais. E antes da minha pergunta, Guedes, eu sei que é necessário esse chamamento público, todo mundo precisa pegar junto, mas desde 2015 a gente, pelo menos uma vez a cada semestre, tem uma coletiva como essa e todo mundo fala que tem que pegar junto. Só que, em meio a isso, o GEC continua errando na sua organização, o GEC continua sendo bagunçado, o GEC continua contratando jogador e demitindo e tomando ação trabalhista porque não pagou ninguém, o GEC continua sendo desorganizado. Então, é óbvio que cabe esse ponto, mas o principal, e aí vem na minha pergunta, hoje o Joinville está com salários atrasados. Como que o Joinville vai equacionar isso? Tem os planos a médio e a longo prazo, mas tem que colocar comida na mesa dos funcionários. Os funcionários precisam trabalhar com os salários em dia. Como que o Joinville pretende colocar os salários em dia agora? E qual a equação que vocês estão fazendo, mesmo com essa folha menor durante a Copa Santa Catarina, para que o salário continue em dia até o final da competição? Esse assunto é tão sério que só o presidente pode falar. O financeiro não está aqui, então deixa para o presidente. Não, é sério. Eu tenho vergonha, como presidente, eu tenho vergonha em nós termos esses salários atrasados. Esses nossos funcionários, os caras, eles são tão dedicados que, apesar de eles estarem praticamente quase que sem dinheiro nenhum, alguns já não têm mais dinheiro, não conseguem mais nem pegar falta gasolina para ir para casa, pois eles ainda pegam e vão
e chegam no horário, eles ficam o tempo inteiro lá e fazem todo o serviço deles, entendeu? Não digo com o máximo prazer, porque eles devem estar com a cabeça tão cheia quanto nós estamos aqui, tá? Eles devem estar preocupados para pagar as dívidas deles. Então, agora, nós estamos atrás, chegar e dizer para vocês, não, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, não adianta nós pegar, nós estamos tentando pegar e nós queremos pegar e colocar as coisas em dia. Isso é aquilo que eu digo, é um dragão todo dia que nós estamos matando. É que são tantas heranças, né, Gabriel? São tantas heranças que você sabe que essa diretoria que assumiu no ano passado, talvez se tivesse feito o mesmo projeto que a gente quer fazer agora, de pezinho no chão, sem gastar, sem contratar, sem inventar loucura, se fosse feito isso no ano passado, talvez o Joinville estaria em melhor situação, eu concordo contigo. E esta diretoria aqui fez uma autocrítica em relação a isso, esses senhores que estão aqui sabem disso, e nós temos noção que nós precisamos melhorar nesse sentido. Pé no chão, nós não, nem carro tem mais, vamos dizer assim, o Joinville tem que andar a pé, entendeu? Tem que ser humilde, e passo a passo resgatar de novo a sua credibilidade. E eu estou aqui justamente para isso, para tentar, Gabriel Fronzi, levar coisas boas para vocês, não só coisas boas, a realidade também, né? Ela não vai ser escondida aqui. Mas é isso que a gente quer que vocês entendam. A atualidade, o atual momento do Joinville Esporte Clube não tem milagre. Não vai dar para resolver os problemas. O que o Joinville precisa fazer primeiro? Pagar os seus funcionários, entendeu? Tentar parar de sangrar a ação trabalhista, que são 100 heranças malditas para cima, que vem todo dia, cai aqui na conta deles, e essa diretoria tem que pagar. Claro, essa atual diretoria também já admitiu que tem culpa, que errou também, entendeu? Então, todos estão aqui admitindo essa culpa, os erros, e daqui para frente, pelo menos é isso, né, Guedes? Enquanto aqui essa nova diretoria estiver, eu acredito que é esse o objetivo também do atual presidente em exercício, nós não vamos mais fazer loucura. Não tem mais, o Joinville Esporte Clube é isso. É grande, o Joinville é muito grande, mas nesse momento nós temos que ser humildes e começar devagar com o que temos e tentar primeiro consertar essa questão que o presidente falou, salário. Os caras estão ali batalhando, tem gente que não consegue nem para o serviço porque não tem dinheiro. Está aí, 3 meses sem receber o nosso assessor de comunicação, entendeu? Então, acho que isso é uma prioridade dessa diretoria. Primeiro o salário, depois nós vamos para frente. Não tem uma previsão de quando vai conseguir regularizar tudo isso? Não tem. Nós estamos fazendo de tudo para, se possível, até hoje. Mas não posso pegar e te dizer, nós vamos conseguir. É próximo, é bem próximo. Nós estamos em negociações com diversas pessoas. Só que não está fácil. A nossa credibilidade é praticamente zero. Então, hoje em dia, alguém de vocês aí colocaria R$1.000 no Joinville? Não, entendeu? Não é fácil. Só abnegados é que colocam dinheiro no Joinville, do jeito como nós estamos. E são essas pessoas que nós estamos atrás. Outra coisa, a situação econômica do Brasil também não está fácil. Então, mesmo essas pessoas que nos poderiam dar essas coisas, elas também não estão com o dinheiro disponível. Então, tudo isso são coisas que nós temos que pegar e relevar, nós temos que pegar e trabalhar cada vez mais. Um caminho, né, Gabriel, o caminho assim, que seria o mais simples, seria os parceiros que o Joinville tem e teve recentemente, de eles se manterem e retornarem alguns deles. Isso seria uma solução rápida, né? Mapear novos, trazer novos, sempre toma muito tempo. Você tem que ter um processo de convencimento. E nós somos agora.
Então, é aquela que eu falei, aquela medida de curtíssimo prazo, e esse do curtíssimo prazo está em quem? Está naqueles que já estavam na casa, aqueles que já ajudaram o Joinville, são pessoas que são dedicadas ao Joinville, várias empresas dessas que são de conselheiros, de pessoas que participaram da diretoria. Essas pessoas têm que olhar agora para o Joinville e falar, esse é o momento de ajudar. Né? Se tem um momento que o Joinville precisar de ajuda, é agora. Né? E é nesses que nós vamos lá, com muita humildade, pedir ajuda deles. Né? Então, por isso o presidente pode te dar um prazo, porque nós dependemos, não existe um financiamento bancário, porque o clube não consegue. Então, se você é só ir no banco e fazer um empréstimo, é fácil. Né? Mas não tem esse caminho. Qual é o caminho? O caminho é, com os parceiros do Joinville, né, nós conseguimos manter, para ter pelo menos uma previsão de receita para o segundo semestre, e trazer de volta, resgatar aqueles parceiros que por algum motivo saíram. A gente tem que entender por quê, essa talvez seja a minha missão, entender por que saíram, por que não continuam com o clube, e pedir um voto de confiança a eles, que nos deem, pelo menos ao longo desse ano, um voto de confiança, e ver que a gente pode fazer uma mudança grande e começar a construir o Joinville do futuro. Bom, em cima de várias perguntas e observações feitas, é claro que quando uniu-se Caxias e América, os dois times tinham dificuldades financeiras muito parecidas como agora, né? E como a gente viveu isso aqui, né? Eu era um americano, mas conseguiu-se, né, unir a cidade. Conseguiu-se, luteranos, católicos, MDB e Arena, empresário e povão e tal, mas em algum momento no clube começou-se a criar alas, criou-se alas por questões de status políticos, por questões de vaidade, de status empresarial, né? E essa busca agora que vocês falam em trazer parceiros e tal, quem sabe ex-presidentes, ex-conselheiros e tal, passa por realmente fazer essa turma toda ir para uma mesa só. E é fácil isso? Eu acho que, quando se fala do Joinville Esporte Clube, deveria ser fácil, porque nós temos que atingir, em todos eles, aquela paixão que todos eles têm pelo Joinville. Se tem diferenças pequenas entre eles, ou por algum motivo ao longo dos anos, acho que a maturidade, né, o bom senso de todos tem que fazer com que, nesse momento, a gente consiga colocar todos eles juntos para nos auxiliar a resolver o problema. Nós temos aí um programa de trazer individualmente cada um deles para uma conversa com essa diretoria, e depois, num segundo momento, reuni-los e termos aí um Joinville forte, porque todos eles se dedicaram muito ao clube. Muitos conselheiros, muitos presidentes, ex-diretores, que têm muita competência e têm muito a nos ensinar em como sair dessa situação. E a solução só existe com união de todos, a união da cidade, em torno voltando à origem, né? A cidade se unindo em prol do clube da cidade. Né? Existem outros, mas esse é o clube, né? Existem outros clubes, mas esse é o clube da cidade. E onde que desenvolveu uma paixão, né, dos antigos também, alguns ainda falam dos clubes antigos, mas a juventude, meus filhos, são Jack e acabou, não tem outro. Né? Ninguém lembra de nenhum outro clube, eles são Jack e pronto. E eu acho que é isso que nós temos que buscar, né? Buscar que esse entendimento, que esse bom senso de todos, que tenham algum motivo para não estar aqui hoje, que eles relevem e que votem e que a gente consiga solucionar os problemas. Bom, vocês falaram bastante na questão de resgate da imagem do clube e falar sobre notícias boas, mas a cada alguma semana, 15 dias mais ou menos, a gente tem notícias de ou um novo jogador, algum funcionário que entra na justiça contra o JEC, ou alguma condenação de ação que já estava corrente. Como é que a diretoria tem discutido e qual que é o planejamento para lidar com essas ações que já vêm do passado, que já são, que o clube já não está conseguindo arcar, porque, querendo ou não, a cada nova condenação, a cada nova ação que entra, a imagem do clube sofre um abalo e é um passo atrás que essa reconstrução
acaba sofrendo. Como é que a diretoria, se vocês têm discutido, já discutiram isso, e qual vai ser o plano a partir de agora? Vai chamar para renegociar? Vai ver caso a caso? Como é que vai ser feito? Essas situações de questões trabalhistas, né, uma questão grave também, e que tudo isso gira em torno de falta de recurso, né? O problema hoje, para esses problemas, é falta de recurso. Então, tem que ir atrás dos recursos, porque isso, inclusive, em algumas ações dessas, eles acabam segurando, né, retendo valores de patrocínios que acabam sendo pagos em juízo e que não estão no nosso dia a dia, contando com esse recurso, e ele não está disponível. O jurídico, claro, está se empenhando muito para resolver, e todos eles são passíveis de negociação. Muitos deles se oferecem para negociar, mas querem um dinheiro, né, para negociar, e esse dinheiro nós não temos. Então, nós estamos deixando de diminuir a dívida do Joinville por não termos dinheiro para fazermos essas negociações. Mas essas negociações sempre vão acontecer, e tudo começa com recurso, né, trazendo recurso para o clube. Eu acho que você tem toda a razão, a imagem do clube paga, né, um preço alto por isso, né, por estar nessa situação, de não fazer frente aos seus compromissos. Isso já são projetos antigos, né, os nossos advogados estavam comentando isso na última reunião, tem uma série deles e outros que podem ainda vir, né, mas tudo vai começar com recurso e trazer todo mundo para negociar, né? E eu acho que aí, quando a gente começar, quando nós estivermos nessa situação, vocês deveriam ser os primeiros a saber, para dar essa boa notícia de que nós estamos começando a limpar a casa, né? Até porque as últimas reuniões, viu, Fossili, só para finalizar, elas estão sendo feitas em cima desta questão de resolver o quanto antes. O Pugliese não está aqui, mas o pessoal esse dia estava comentando a questão do ato trabalhista, né? É uma questão que mudou esse ano, mudou. E aí, como o Avaí tinha conseguiu antes da mudança. Então, tanto o Joinville Esporte Clube quanto o próprio Figueirense também estão com dificuldades em relação a essa questão do ato trabalhista. E ele não é tão simples assim, porque você tem que pagar um valor ali mensal, e se você não deixar de pagar, você acaba complicando. Então, o Joinville tem essa questão do ato trabalhista, tem a questão também dos seus credores. Então, o Joinville está tentando, nessas reuniões, acertar o ato trabalhista, juntar o que sobrar para pagar os seus credores e depois seguir com o futebol. Então, esse é o caminho que o Joinville Esporte Clube está tentando para solucionar os seus problemas financeiros. A minha última pergunta, eu não vou sair do foco. Foi falado muito aí que o Joinville não vai cometer loucuras, tomara, né? O fisco impossibilita uma série de ações legais, né, por parte, por exemplo, Profut, que os senhores estão cientes, embora na mesa não esteja o jurídico ou financeiro, mas o presidente deve estar ciente, e foi colocado que se está tentando resgatar também ex-parceiros, conselheiros e presidentes, né, está se mapeando novas possibilidades aí e recorrer a parceiros. Mas o Joinville tem um grande problema hoje, que a diretoria executiva planeja uma coisa, o conselho, ele concorda ou não concorda. E hoje o conselho do Joinville, se não me falha a memória, está com 114 integrantes. Isso aí em menos de praticamente 6 meses, que tinha 70, saiu 15, agora tem 114 e vão 20. A diferença é pouco. Mas o meu foco é o seguinte: o resgate do Joinville não tem que começar pela própria reforma estatutária e pelos próprios conselheiros atualmente, que segundo a contabilidade do clube, hoje 57% dos conselheiros estão inadimplentes há mais de 6 meses? Olha, eu desconheço, desculpe, mas eu desconheço essa questão de inadimplência dos conselheiros. Desconheço, entendeu? É possível, eu sei que tem alguma coisa a respeito disso daí, e nós estamos tentando pegar e resgatar, certo? Agora, você pegou, não adianta nada pegar e mudar estatuto para pegar e mudar, para fazer o quê?
Como assim? Mudar os conselheiros? Mudar os estatutos para... O conselho não é composto na eleição com uma lista, quando tem a aclamação ou não, ou concorrência ou não, Não, uma relação? pode entrar conselheiro a hora que quiser. Você acabou de citar, inclusive, que tem mais conselheiro agora. Sim. Pode entrar... Que agora o estatuto permite, mas numa eleição compõe-se normalmente com uma nova relação, um novo elenco de conselheiros. O conselho está aberto lá para entrar a hora que quiser. Quem quiser ser conselheiro, fique à vontade. O conselho, hoje em dia, você tem o conselho extraordinário e o conselho ordinário. Entendeu? Antigamente, você, para ser... fazia uma lista de conselheiros. Tá? A cada 2 anos, tinha que ser feita uma lista para ser os conselheiros. Hoje não existe mais, foi mudado o estatuto. Hoje você tem o conselho, o conselheiro ordinário e o conselheiro extraordinário. Você chega lá e pede para ser conselheiro, daí é aprovado coisa, você começa como conselheiro extraordinário. Depois de uma próxima eleição, você vai ser... Daí você passa para conselheiro ordinário, e a partir da hora que você é conselheiro ordinário, ele permanece conselheiro ordinário sempre. O que difere do outro? É simplesmente, um é conselheiro extraordinário e o outro é ordinário. É questão de algumas votações não participam. Participações em diretoria, participações, entendeu? Participações em algumas coisas. Eu não tenho assim de cabeça a coisa, você me desculpe, eu não sou doutor ali na coisa do GEC, do Estatuto. Só para finalizar, pelo menos da minha parte, e sem tentar me estender muito, mas é só para tentar entender qual o cronograma do departamento de futebol. Nessa semana saiu a tabela da Copa Santa Catarina. A gente já sabe sobre o Pedrinho Maradona, o presidente falou agora sobre a situação do elenco, que pode ter algumas chegadas, não somente os atletas que estão aí. Qual o cronograma de datas? O que o Joinville pretende fazer de jogos treinos? Quanto que o Joinville pretende designar para essa folha de pagamento? Campo e bola. O que vocês estão planejando? O que já tem definido, Wilson? Na verdade, assim, Gabriel, nós dependemos 100% do nosso planejamento. Não adianta o futebol tentar ter uma vida própria. Toda a vida foi assim. Toda a vida, quem pegou o futebol achou que tinha uma vida própria dentro do clube. Desculpa te interromper, mas é que há 1 mês e 10 dias, o próprio presidente veio aqui e disse que o futebol teria uma vida própria. Que o futebol seria subsidiado por outras empresas naquelas cotas entendeu? Mas é que naquele momento, volto a te falar aquilo que eu falei antes a respeito do que o Wilfred falou. Talvez aquele momento que ele estava vivendo dentro do clube fez ele pensar dessa forma. Nós estamos tentando fazer um planejamento diferente, entender o tamanho que o clube está. Isso, Gabriel, pode ter certeza que vocês têm que entender o seguinte: não adianta nós virmos aqui eu fazer um planejamento de futebol sem estar com o Carlos Grandelli, que é o nosso diretor, que hoje ele conhece todos que vão jogar. Então, isso a gente vai sentar, a gente vai dialogar, vamos conversar, e a hora que nós tivermos... Setembro é a Copa Santa Catarina, certo? Então, nós temos ainda um tempo, e quando nós tivermos isso formatado de verdade, nós vamos sentar, nós vamos conversar sobre esse assunto. Hoje eu acho que é mais uma apresentação, essa cobrança que muitas vezes acontece, faz o pessoal falar demais, entendeu, Gabriel? Aí o pessoal se compromete com uma coisa que não está pronta. E nós temos que parar, dentro do Joinville, nós temos que parar de fazer suposições ou criar uma meta lá na frente que nós não desenvolvemos ainda. Nós temos um planejamento, é igual você planejou o que você ia fazer, certo? Então nós queremos voltar lá atrás. A palavra resgate é uma palavra muito bonita, ela foi usada durante muito tempo aí. O presidente falou um pouco sobre o conselho ali, né, presidente? Todos os nossos diretores são conselheiros, o Guedes é o único que não é conselheiro ainda, e quero convidar ele
a ser conselheiro também, conselheiro do nosso Joinville Esporte Clube. E assim, isso também, Gabriel, foi algo que foi pedido pela diretoria executiva para se olhasse como que está o pagamento disso. Por quê? Porque nós estamos buscando receita. Se nós estamos buscando receita, nós temos que olhar para dentro. Poxa, é muito ruim para o clube, as pessoas que estão aqui dentro. Eu, por exemplo, eu sou conselheiro. Só para te ajudar. Certo. Posso? Boa tarde a todos. Boa tarde. Para ajudar o Wilson aqui, o presidente, e todos aqui da nova composição da diretoria, nessa questão da base, eu vou dar um exemplo do próprio Joinville, do nosso clube. Quando que apareceram aqueles talentos, Edgol, Douglas, Ramires, o clube estava em baixa. E foi nesse momento que apareceram os guris da base, deram conta do recado, e o Joinville começou a se reconstruir. Chegou novamente nesse patamar. Isso falando do Joinville. E nós temos belos talentos que estão lá. Se nós não der oportunidade para eles, nós vamos estar ceifando uma categoria que está dando a vida e a alma. Quem está acompanhando os jogos está vendo dentro de campo a vontade que eles jogam. E eles estão, sim, há 2 anos sem receber salário, sem receber ajuda de custo. Se fossem mercenários, já teriam ido embora. Isso mostra o valor do Joinville Esporte Clube, o nosso clube, e mostra o valor desses meninos que não estão aceitando outros clubes para ir embora. Porque a gente recebe eles lá. E eles falam da procura dos outros clubes, inclusive em muito melhores condições que o nosso. Então, a base foi resgatada. E hoje o Joinville não tem dinheiro para contratar nenhum profissional. Infelizmente eu digo isso, porque eu acompanho desde o primeiro dia que nós assumimos aqui, né, Bublitz? O Joinville. Nós não temos condições hoje de contratar ninguém. E vamos ter que jogar assim como o Wilson falou, com o que tem em casa. E ainda oferecendo condições. Então é isso que a gente se propõe. Essas pessoas estão aqui para nos ajudar, né? E nós pedimos, conclamamos a cidade de Joinville e região. Não, o associado não se desassocie. Acredite na base, dê um voto de confiança a esses meninos e essa diretoria que vai começar um trabalho dia 1º de setembro. Porque vamos dar o melhor que temos. As empresas que estão em dúvida, venham conversar com a gente, nós vamos até eles. Venham assistir um jogo aqui na arena, que nós vamos conseguir dar a volta por cima. O Santos deu a volta por cima com aqueles talentos, quando chegou no fundo do poço também, foi obrigado a jogar o Campeonato Brasileiro com os guris da base. E formou um grande time. Nós vamos também fazer isso. Então, para isso, nós precisamos da cidade de Joinville e precisamos da imprensa maravilhosamente bem. Eu entendo que tem notícias ruins, como vocês falaram aqui no início, mas tem uma notícia boa. E agora, a partir de agora, vamos enaltecer isso. Claro que os salários estão atrasados, isso é um absurdo. A minha empresa nunca atrasou salário, em 25 anos de existência, mas tem um custo. E assim o Joinville vai ter que fazer. Então, nesse sentido, entendeu? Que nós vamos ter que resgatar. E vamos fazer como nós fizemos lá no Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13 e Sub-14, rifa, feijoada. Nós estamos fazendo isso para sobreviver lá. O Joinville paga 3 profissionais da categoria do 10 ao Sub-14. Um é estagiário, paga para trabalhar. Então, nós temos um monte de coisa boa para oferecer. Hoje, todos os clubes do Paraná querem os meninos de 10 a 14 anos. E os pais vão lá, porque eles vão e assediam, e nós, com o trabalho de convencimento, mostrando que foi através do Joinville que o menino dele apareceu. Eles têm que nos dar um voto de confiança. E assim estamos fazendo.
Eu estou num clube quase todos os dias. Então, eu acho que chegou a hora da gente fazer o que foi dito aqui. É se juntar para fortalecer, tá? Que nós não temos mais outra saída. Alguma pergunta? Muito obrigado. Eu só queria fechar com o Wilson, obrigado, Grande. Eu só queria fechar com o Wilson, assim, todo mundo está chamando para pegar junto, válido, todo mundo tem que pegar junto. Aí o cara vai falar assim, não, realmente, eu vou pegar junto, mas como vai funcionar? Hoje, ainda não tem planejamento financeiro, ainda não tem planejamento de futebol, então a gente está comprando algo no escuro. Vamos pegar junto, mas ainda não tem. Tem uma data para vocês começarem a fazer esse planejamento para o departamento de futebol visando a Copa Santa Catarina? Não, mas assim, ó, deixa eu te falar um negócio, Gabriel. É esse tipo de colocação, muitas vezes, que vira verdade. Isso não é verdade. O Joinville continua trabalhando, os jogadores estão trabalhando, o Joinville tem os funcionários que são os profissionais. O Joinville não está parado, gente. É que não tem jogo para assistir. É isso, o que vocês têm que... Coloquem isso no coração de cada um. Isso, tu acha que isso não dói para mim? Isso dói para mim, porque eu tenho uma loja lá que está vendendo uma camisa por dia. Eu sou investidor do clube, então assim, eu não vejo, e hoje, graças a Deus, eu não vivo do Joinville Esporte Clube. O Joinville, eu devo isso ao Joinville Esporte Clube. O Joinville me colocou num patamar aonde ontem, por exemplo, nós fomos começar um trabalho no Paraná. A gente estreou as camisas do Paraná Clube, foi um sucesso, mas teve um começo, gente. O começo foi o Joinville Esporte Clube, que acreditou. As pessoas lá atrás não estão mais no clube, mas as pessoas acreditaram. E é isso que a gente está pedindo, Gabriel. E vai ter esse planejamento, vocês vão conseguir acompanhar. Nós vamos passar para vocês esse planejamento. É que assim, também tem alguns atletas que não estão totalmente resolvida a situação deles, entendeu? Mas nós temos atletas, o Felipe Melo, tem atletas que, Eduardo Melo, Felipe Guimarães, que é Felipe Alves, então assim, tem atletas que eles são funcionários do clube, então, que vão jogar a copinha também. O Dalberson continua, né? O Dalberson é do Joinville e a gente até, através do presidente, tentou emprestar, não conseguiu fazer o empréstimo até porque o pessoal já está na outra fase da segunda divisão, já está praticamente se decidindo alguns clubes e fica difícil colocar ele em algum clube. Mas nós temos 7 dessa situação que são remanescentes e nós temos 19 profissionais que eram da base do Joinville Esporte Clube. Wilson, o Felipe Alves colocou o Joinville na justiça, perdeu a ação trabalhista que tentou promover contra o Jack pedindo a rescisão unilateral. Mesmo assim, o clube segue contando normalmente com ele? Ele é nosso funcionário, Gabriel. Não tem o clube... eu tenho uma irmã minha que trabalha numa empresa e colocou a empresa na justiça e está 6 anos na empresa. E 6 anos arrola isso. Ela não deixa de trabalhar e não foi decidida a situação dela. Então, é por isso que, assim, Gabriel, entender o momento nosso passa por entender essas situações. Nós temos que acordar para uma coisa, como clube e imprensa. O presidente falou sobre isso, né? Sobre estar todo mundo vendendo a imagem do Joinville. Tem gente aí fora que enxerga o Joinville muito maior do que o Joinville é, nesse momento. Eu já escutei de algumas pessoas, poxa, tu quer comparar o Joinville? Não é comparar o momento do Joinville. Eu tenho muitos amigos que falam assim para mim hoje, Júlio, ó, Arena cheia, eles falavam assim, nosso Jack é fera. Agora os caras falam, viu se o teu Jack... É normal, e eu não cobro isso dele. Quantos devem falar isso para vocês? Então, gente, é um momento da gente parar, refletir aonde nós erramos, e nós sabemos aonde foi errado. Isso é o bom da diretoria, né, presidente?
Nós sabemos onde foi errado e nós vamos buscar não errar. Vamos errar? Nós somos ser humano, mas a gente vai tentar errar o menos possível. Só para falar essa questão do planejamento ali do Pedrinho Maradona, para finalizar, porque o Pedrinho Maradona está numa fase decisiva agora, todo mundo sabe que nós estamos a 2 jogos de chegar na Copa São Paulo, né? Que é a grande vitrine da base. Então, o Pedrinho está extremamente concentrado nisso, por isso que não sentamos ainda com ele para conversar. Assim que passar essa fase decisiva, nós vamos conversar com o Pedrinho, o presidente já inclusive entrou em contato com ele, mas ele precisa estar concentrado nisso, focar nisso primeiro e depois a gente vai conversar sobre essa questão. Só para passar, foi o Fossili que perguntou sobre o Persson, né, Fossili? Você me perguntou sobre o Persson. Falta publicar lá no BID da CBF contrato de empréstimo com o Brasil de Pelotas, tá? Tá tudo ok já entre o clube e o JEC e só falta essa mas está faltando essa pendência. Tá aqui, jogo treino, mas não partida valendo 3 pontos. Valeu, acho que é isso aí. Mais alguma pergunta? Só uma sugestão. Sim. Tem que aproveitar esse ponto agora desses 2 jogos da base. Seria legal tentar trazer o jogo aqui para já está planejado, será no sábado que vem aqui, se nada ocorrer de errado, já foi solicitado, o Fontan já inclusive encaminhou e vai ser no sábado, que é um jogo extremamente importante e até para a gente também trazer o nosso torcedor para esse momento, porque se o Joinville conseguir um bom resultado no sábado e aqui no sábado que vem conseguir essa classificação, estaremos na Copa São Paulo, que não participamos esse ano, né? Pois é. Valeu. Obrigado a todos aí. Valeu, pessoal.